Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao painel Cases do Seridó, Inovação para Além do Interior. Eu me chamo Paloma, eu sou líder de eventos da Potiguaras Valley, que é a comunidade de empreendedorismo e startups aqui da região do Seridó, do RN. E para debater um pouquinho sobre o empreendedorismo inovador, né, na nossa região, eu convidei 2 empreendedores jovens, né, Caio Vidal, que é CEO do Que Fome, juntamente com Rodolfo Lira, que é o CEO da Up Saúde. Então, desde já, queria agradecer a presença dos meninos, né, de terem topado o desafio de falar um pouquinho sobre o negócio deles e como é que eles vêm desenvolvendo essa jornada empreendedora e compartilhar um pouquinho com a gente sobre o que eles vêm vivenciando. Então, queria passar a palavra para vocês, pode começar por Caio. E aí, Caio, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falar sobre o Que Fome, há quanto tempo vocês vêm atuando e um pouquinho também de como é que esse negócio vem se desenvolvendo. Tá bom, boa noite, pessoal. Agradecer primeiramente o convite, né? Também a presença de todos que estão aqui, Paloma, Rodolfo. Eu me chamo Caio Vidal, tá? Sou o CEO do aplicativo Que Fome. Eu também atuo na parte tecnológica, né? Como CTO, que é, no caso, a minha formação de engenheiro de software. O Que Fome, a gente já está há 3 anos e 6 meses, né, fazendo essa conexão do cliente que quer fazer o seu pedido com o estabelecimento que vai realizar a venda, né? Então, já são quase 4 anos que a gente iniciou aqui na cidade de Currais Novos, no interior do estado, e que, de certa forma, houve uma aceleração nos últimos 6 meses por causa da pandemia, né? Querendo ou não, as pessoas mudaram um pouco o comportamento, e ocasionou que a gente teve um aumento de estabelecimento, um aumento de demanda, enfim, tudo isso aí atrelado. Fala, galera, que é Rodolfo, né, o CEO da Up Saúde. Quero agradecer o convite da Paloma, da Potiguaras Valley, né, agradecer também a presença do Caio. Nós atuamos, somos uma startup de impacto social, né? Também surgiu em Currais Novos, apesar de eu não ser de Currais Novos, né? Eu sou paraibano, mas eu morei 2 anos em Currais fazendo residência em saúde pública, e foi aí que surgiu a Up Saúde, né? Que é uma startup que desenvolve soluções digitais para a saúde pública, para o SUS. Então, a gente está muito aí nessa onda do momento da Covid. Então, a gente tem módulo de telemedicina, monitoramento remoto, controle de medicamentos, prontuário eletrônico para o celular, né, que poucos têm ainda, bots para a saúde. E a gente essa jornada já são 2 anos e 8 meses, né? A gente já alcançou 31 municípios. Nesse momento, a gente está bombando muito na telemedicina, né? Uma vertente que está sendo essencial na pandemia, na assistência às pessoas, né, no controle e no combate da pandemia. Muito bacana, gente. E assim, o contexto que a gente está vivendo agora na pandemia, né, tem tudo a ver com os negócios de vocês, né? Então, por serem 2 negócios de base tecnológica, né, considerados até startups, né, que são aqueles negócios que têm um modelo de negócio inovador, né, disruptivo, e que geralmente tem um potencial de escalabilidade gigantesco, né, como é o caso de vocês 2, né, tanto da Up Saúde como do Que Fome. E é muito interessante a gente pensar no desenvolvimento de negócios nesse formato, né? Até porque a tecnologia ela vem sendo utilizada cada vez mais para que a gente possa inovar no empreendedorismo e, de fato, atender necessidades das pessoas, né? Como é o caso tanto do aplicativo de alimentação, como também o aplicativo da Up Saúde, que, enfim, vem para somar nesse período de pandemia e é mais do que necessário. Então, a gente entendendo, né, esse contexto dos negócios de base tecnológica, né, e a importância que isso traz para o desenvolvimento também local, eu queria saber de vocês o que impulsionou vocês, né, a desenvolverem esses negócios e a inovarem, considerando que a gente está, né, localizado em uma região ainda com muitos negócios tradicionais, né? Então, como foi que isso surgiu para vocês e
como foi que vocês levaram esse cenário em consideração? Então, a minha história é um pouco fora da curva nesse sentido, posso falar assim, porque, na verdade, não foi uma vontade de empreender. E eu nunca tive um dom de empreender, né? Na verdade, o que me trouxe até onde eu estou nesse momento foi o propósito, né? Eu fui para Currais Novos, como eu falei, eu sou formado em ciência da computação, odiei o curso, né? Na minha época ainda não existia aplicativo, estava sendo lançado aí o primeiro iPhone, e decidi entrar para a área da saúde, né? Fiz odontologia, também não me identifiquei, decidi ir para a saúde coletiva, né? Então, fui fazer residência em Currais Novos, em residência em atenção básica. E eu vivenciei, né, não só durante esse processo de residência, as dificuldades do SUS, as barreiras que existiam, como também, durante a minha vida, tive essa experiência, né? Eu venho do interior da Paraíba, é um local também, assim como o Seridó, bem quente, né, que vive com os problemas da seca e das dificuldades de acesso do SUS, né? E até hoje eu não tenho plano de saúde, então eu acredito muito no SUS e o meu propósito era, de fato, mudar essa realidade, fazer com que o SUS, que é um sistema muito importante, né, muito bem estruturado no ponto de vista teórico e que não consegue operacionalizar de forma adequada ainda hoje, né? Então eu queria efetivar as políticas públicas de saúde como elas deveriam acontecer. E vendo ali, naquele dia a dia, eu decidi criar uma solução para um problema real da população de Currais Novos, também de Caicó, né, o Seridó como um todo, Natal, todo o Brasil existe dificuldades, né, com a saúde pública. Então era um problema que era real e que era sistemático, né, era algo muito grande. E a gente lançou esse aplicativo, que depois se transformou numa plataforma maior e robusta. E foi aí que surgiu a primeira oportunidade, né? O próprio município de Currais Novos comprou a ideia e a gente foi gradativamente expandindo e chegou até o momento que a gente está hoje. Falando um pouco sobre o KiFome, né? Mas primeiramente falando da minha experiência, eu sou formado também em ciência da computação, né? Mas ao contrário, eu amo essa parte de tecnologia, sempre me identifiquei muito desde criança, né? E aí, desde que eu tenho meus 13 anos, que eu já tentava desenvolver algo para relacionado à tecnologia, né? Eu cheguei a fazer alguns blogs com alguns jogos que eu jogava na época, enfim. De certa forma, eu sempre tive esse espírito de empreendedor, de tentar fazer algo por conta própria, né? E até, às vezes, para resolver algum problema, né? Que foi o caso de um aplicativo que eu criei na época que estudava no IFRN, que é o IFCalc. O IFCalc é basicamente uma calculadora em que o aluno ele consegue ir cadastrando as suas notas e o aplicativo vai dando a sua situação, vai dando quanto você precisa para passar naquela disciplina. Enfim, isso há 5 anos atrás, que eu lancei, ainda estava no IF, até hoje ele, de certa forma, não tem atualização, né? Mas até hoje ele tem mais de 8 mil pessoas utilizando no Brasil. Então, assim, foi, de certa forma, o meu primeiro aplicativo que deu certo, né? Eu não tive nenhuma... eu não ganhei dinheiro, de fato, com ele, mas, querendo ou não, várias oportunidades foram abertas a partir dele, né? Tanto para a minha vocação na área de tecnologia, como também para a questão de empreendedorismo, né? E sobre o KiFome especificamente, né? A ideia do KiFome foi trazer uma tendência, de certa forma, do Brasil global, né? Que era uma questão dos aplicativos, você fazer o seu pedido, você ter essa facilidade de não estar ligando para o estabelecimento, não estar, sei lá, no WhatsApp, enfim, trazer essa ideia de um aplicativo de capital, né? Que era assim chamado na época, para o interior do estado, né? De uma forma bem mais acessível até para os estabelecimentos, né? Para os parceiros, para que de fato a gente ajudasse também a desenvolver o comércio local nessa área, né?
Eu não tenho nada de formação, também não tenho nada com a área de alimentação, né? Mas foi a oportunidade que a gente enxergou de criar um aplicativo, de certa forma, de ser utilizado pelas pessoas e que conseguisse futuramente ser escalável, né? Hoje a gente está em 9 cidades funcionando, né? Em 4 estados, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pará e Rondônia. Também tem outros estados em funcionamento, mas foi nesse sentido, né, da criação, trazer um aplicativo de capital para o nosso interior, para que os clientes conseguissem, de uma forma bem mais prática, fazer o seu pedido no dia a dia, né? Muito bacana, gente. E assim, na fala de vocês dois, me chamou a atenção duas palavras, né, que vocês falaram. A primeira, propósito, né? Então, hoje em dia as pessoas não estão mais querendo desenvolver negócios por apenas desenvolver, né, apenas para ter uma renda, mas também com o objetivo de, enfim, né, impactar a vida de outras pessoas, né, gerar benefício para elas e atender a uma necessidade, né? Então, não faz mais sentido a gente criar um negócio sem pensar, enfim, nessa missão de impactar a vida das outras pessoas, né? E saber que soluções desse tipo tá saindo aqui do nosso Nordeste, enfim, do nosso interior, para a gente é muito, assim, gratificante, né? Falando como comunidade. E aí vocês, falando um pouco sobre isso, me veio muito a ideia dos desafios, né? Porque a gente sabe que o caminho do empreendedor não é fácil e geralmente esse pessoal que está entrando ainda no mundo do empreendedorismo, que está querendo colocar um negócio, às vezes tem um pouco, assim, uma visão distorcida do que, de fato, é essa jornada empreendedora, né? Que geralmente é uma jornada, enfim, de muitas dificuldades e acaba não entendendo todo esse percurso que é necessário cumprir, né? Para que a startup, de fato, ela tenha esse reconhecimento, enfim, depois de muitos anos de dedicação, né? E chegar em outros lugares, além de onde foi desenvolvido. Então, assim, queria saber de vocês, né, como foi para vocês lidar com essas dificuldades, quais foram as principais dificuldades, né, que vocês tiveram nesse caminho e como é que vocês lidam com esse cenário tão incerto que é do empreendedorismo, né? Pode começar por Caio. A jornada do empreendedor, como bem você falou, né, ela é forjada nas dificuldades, né? Você pegar todas as empresas grandes, as empresas que hoje são um sucesso, elas tiveram bastante dificuldade. Nada cai do céu, nada é simples, né? E isso, falando especificamente do Kifome, uma coisa que a gente teve muita dificuldade, né? Primeiramente, foi com a captação dos estabelecimentos, né? Assim, depois que o aplicativo estava pronto. Porque, como era uma ideia, de certa forma, de capital, né? As pessoas, até os próprios estabelecimentos, tinham a ideia de que isso não iria funcionar no interior, isso não teria aderência, as pessoas não iriam baixar um aplicativo para pedir comida, porque elas podem pedir pelo telefone, né? Então, assim, quem vende inovação sempre tem problema com a quebra de cultura, né? É muito difícil você mudar a cabeça das pessoas nesse sentido, né? Hoje na pandemia, você vê que todo mundo enxerga isso, né? É muito simples, é muito fácil ter um aplicativo, ter algum sistema que me auxilie, seja na alimentação, seja em algum serviço, seja em algo. Mas, assim, 3 anos atrás, quase 4 anos atrás, as pessoas não enxergavam dessa forma, né? E além de tudo isso, né, eu estudava em Campina, eu comecei, quando eu lancei o Kifome, eu estudava em Campina Grande, né, fazendo o curso de Ciência da Computação, e outra dificuldade era também essa conciliação de tempo, né, porque tinha a universidade, eu também trabalhava por lá, então tinha que estar desenvolvendo também o aplicativo, melhorias, relacionamento com clientes, né, então, assim, várias são essas dificuldades, né, que aos poucos elas vão sendo quebradas com, de certa forma, a persistência, né? A gente conseguiu fechar com 2 estabelecimentos para iniciar, e aí a gente contou com a ajuda dos amigos, dos familiares, pessoal para divulgar, e assim, a ideia é sempre fazer você utilizar a primeira vez. Depois que você utiliza, você entende aquela facilidade, você não quer mais voltar, por exemplo, a pedir pelo WhatsApp, a pedir pelo telefone, porque você enxerga que ali tem, de fato, uma comodidade para você, traz um benefício, né?
Se não tivesse benefício, as pessoas não usariam, as pessoas não baixariam e as pessoas não comprariam também. Acho que é isso. Pois é, né? Como o Caio falou, a jornada de uma startup é forjada na dificuldade, né? E existe aquele período de Vale da Morte, que é bem tenso, né? Então, a gente teve dificuldade de toda a ordem. Dificuldade de captar os primeiros clientes, dificuldade de validar muitas propostas, dificuldade interna de gestão interna da empresa, dificuldade de equipe, né, interpessoal, de formação de equipe. E eu quero destacar também a importância do Sebrae nessa época, né, que foi quem nos deu uma potência muito grande de organização, né, inclusive aí em Currais Novos, né, entrei em contato aí com o pessoal, como também em Natal. E, assim, dificuldades continuam, não acabaram, elas apenas passaram a ser ainda mais difíceis, né, a nível hard agora. E aquilo que era a grande dificuldade inicial, hoje a gente tira de fichinha e a gente tem outros desafios muito maiores, né? Mas é isso. As dificuldades vão existir e aí a resiliência, como empreendedor, é muito importante. Muito bacana, gente. E assim, o engraçado, né, quando o Caio falou sobre a questão da quebra de cultura, né? Quando a gente tem uma ideia disruptiva, quando a gente, né, propõe algo novo para onde a gente está inserido, se aquilo não tiver incluso, né, na cultura, enfim, na vivência daquelas pessoas, essa ideia ela tende a ser um pouco rejeitada. Então, eu acho que aí entra muito também a questão do nosso propósito, né? A gente saber o que de fato a gente quer atingir, né, e persistir, porque as pessoas acreditam muito quando a gente começa a mostrar resultado. Então, quando os negócios de vocês começaram, enfim, a mostrar resultado, que de fato estava ali para suprir uma necessidade, então isso, de certa forma, foi gerando uma credibilidade, e assim também com todos os outros negócios. Então, o bacana também é que, por exemplo, para quem tem um interesse, né, de colocar um negócio e pensa que, eu preciso criar uma ideia do zero, eu preciso, enfim, criar algo totalmente novo, que ainda não existe, isso não está bem alinhado com o que, de fato, é empreendedorismo, né? A gente precisa identificar uma demanda, né, uma necessidade do mercado, e aí tentar propor algo que pode combinar várias coisas diferentes, né? Então, um pouco do que eu vivo, com outras coisas que já tem no mercado, que já existem, apenas tentando colocar aquilo a serviço do mercado, só que com algum diferencial, né? Então, isso para a gente também é muito importante quando a gente fala aqui do nosso interior, né? E tem tudo a ver com essa próxima pergunta que eu vou fazer para vocês, que é assim, baseado que, como Rodolfo falou, né, que teve essas transições de carreira, enfim, e acabou encontrando no empreendedorismo, né, de fato, uma opção de carreira que está sendo bem sucedida. Então, queria saber um pouco de vocês, né, qual é a visão que vocês têm sobre esse protagonismo jovem, que aqui no nosso interior ainda é muito baixa, né, porque as pessoas, até então, elas têm muito a visão de que você precisa seguir na profissão baseado naquilo que você é formado. Então, por exemplo, se você é formado em letras, você precisa obrigatoriamente ser professor. E não entende que dentro dessas áreas você pode se empreender, né? Que o empreendedorismo é muito voltado para a área de administração. E a comunidade, né? As comunidades, enfim, todo o ecossistema, enfim, que trabalha em startups, que trabalha em empreendedorismo, ele vem para quebrar um pouco dessa ideia, né? Que independente da área que você está, você pode, sim, criar negócios que possam contribuir, né, para aquele segmento, e de outra forma você também, enfim, né, criar uma fonte de renda e desenvolver sua carreira. Então, eu queria saber de vocês, né, qual a visão que vocês têm desse empreendedorismo jovem que ainda está sendo pouco explorado aqui na nossa região, e na visão de vocês, como é que a gente pode mudar esse cenário e mostrar, enfim, que as pessoas podem aproveitar e devem aproveitar essas oportunidades do mercado. Acho que Rodolfo pode começar essa. Show. Como você muito bem colocou, Paloma, acho que você já trouxe, inclusive, a resposta. Não é muito bem aproveitado
porque existe uma cultura, né, que ainda é pouco desenvolvida, está em desenvolvimento, e existe um pouco de democratização na área, né? Então, de acesso à área. Então, assim, como resolver, eu já adianto, né? A iniciativa que vocês estão tomando, e nós aqui, como um todo, debatendo isso, é um estímulo, né? Então, estimular o ecossistema com a criação da comunidade, como vocês fizeram, eu acompanhei, né? Tive nas reuniões, inclusive, né? Iniciais, depois perdi o contato, né? Vim para morar em Natal. Mas a criação desses ecossistemas, das comunidades, desses tipos de debate, é algo importantíssimo para integrar, né? Integrar esses jovens na discussão, ampliar o acesso, democratizar, né, ele. E o papel da juventude, ela não é só importante no empreendedorismo, né? Nós somos os representantes do futuro do planeta. Então, o papel da juventude hoje, principalmente com esse cenário de pandemia, que traz uma lição também para a gente, é determinar o futuro, o mundo que a gente quer daqui para frente. Não só no empreendedorismo, mas também na política e todas as áreas possíveis, né? Então, o jovem tem que interagir, integrar esses locais, esses ambientes, ter representatividade e de fato, desenvolver as grandes ideias que ainda estão guardadas aí nas mentes, né, principalmente no Seridó. Bem como o Paloma falou no início, né, e também o Rodolfo até citou, antigamente as pessoas empreendiam por, de certa forma, necessidade de sobrevivência, né, a necessidade de ter ali o seu ganha-pão, ou então porque queria, de fato, abrir um empreendimento, seguir um empreendimento da família, né. Hoje, com essa mentalidade mais jovem, as pessoas tentam seguir muito os propósitos, né, então muitos empreendimentos nascem, de certa forma mesmo, a partir de propósitos, resolver problemas, seja da sociedade, seja de uma minoria de pessoas, né? E eu acredito que, como o Rodolfo falou, esse tipo de evento, né, esse tipo de transmissão de conteúdo ajuda bastante nesse estímulo para que as pessoas entendam que empreender é, de certa forma, difícil, né? Tem as suas dificuldades, mas não é nada de outro mundo. Ninguém aqui é super-herói, então aqui a gente está todo mundo humano, cada um tem a sua formação, cada um tem as suas áreas que você tem mais afinidade, cada um tem, de certa forma, tem dificuldade com algumas coisas, né? Então, assim, todos nós estamos assim. Claro que, como o Rodolfo falou, o acesso à informação, a democratização disso é um papel também importante, para que, de certa forma, as pessoas tenham mais, como é que eu posso dizer, mais acesso de fato, né, e consiga ter uma abertura para abrir uma empresa, ter uma abertura para conseguir empreender de fato, né. E assim, até com a questão que hoje, por exemplo, hoje a gente tem um problema grande no país, que é por causa da nossa deficiência com a educação financeira, né, que é também uma coisa que pode ser trabalhada desde os primeiros anos da escola, dentro de casa, né? Então, assim, o empreendedorismo não é só aquele que nasce com o espírito empreendedor, né? Mas também tem aquele que consegue ser empreendedor, porque pelo estudo, por ir atrás também, pela disciplina, pela dedicação, né? Então, assim, se a gente cria uma cultura para que a gente consiga, desde os primeiros passos da criança, do adolescente, ele está estimulado para isso, ele tem muito mais chance de, no futuro, de certa forma, desenvolver essas habilidades, seja abrindo empresa, seja até trabalhando para outra empresa também, né? Mas que ele tenha sempre esse espírito empreendedor dentro do negócio, seja dele ou de outra pessoa também, né? Perfeito. E isso que você trouxe, né, Caio, do espírito empreendedor. Muitas pessoas pensam que só é empreendedor quem tem, enfim, uma empresa, quem tem um negócio. E não necessariamente, né? Você pode, enfim,
ser empreendedor por meio das suas atitudes, né? Como é que você age dentro da empresa que você trabalha ou na escola que você estuda. Então, está muito mais relacionado a um comportamento que a pessoa tem, né? Um comportamento de protagonismo, de iniciativa, né? De querer mudar a realidade que você está ali inserido, né? Ser um agente transformador. E, como resultado disso, muitas vezes pode vir, né? Um empreendimento de fato ou outras oportunidades, né? Então, assim, outra ideia que o pessoal tem bastante assim fixado, né? Esse pessoal que ainda não conhece, que não está tão inserido nesse mundo do empreendedorismo, é que para você poder lançar, né, iniciar um negócio, precisa estar tudo muito perfeito, né? Então a ideia, como tinha antigamente, de preparar todo um plano de negócio, de várias páginas, né? Isso está sendo substituído por algo muito mais rápido para ser testado, né? Então, como o Rodolfo bem falou aí, é a questão da validação que a gente precisa, né? E com algo bem mais simples, a gente pode testar assim, um negócio, imaginando como é que eu posso colocar essa solução que eu estou desejando da maneira mais simples possível para saber se o mercado abraça essa ideia ou não, né? Se de fato está atendendo essa necessidade ou não, né? Como o Caio falou também, essa questão de que se não trouxer benefício, o pessoal não vai comprar. Então, com uma simples solução, né, da maneira mais inicial possível, a gente já consegue sentir isso do mercado, e à medida que o tempo vai passando, a gente vai sim, enfim, melhorando, vai trazendo e colocando mais benefícios, como foi no caso das duas plataformas, tanto de Caio como de Rodolfo, né? A Up Saúde e o Que Fome não iniciou da forma como está hoje, né? Tudo é questão de processo, e eu acho que é também um papel da comunidade, né? Enfim, dos agentes, né, do ecossistema, trabalhar isso, né, em parceria com os empreendedores, como estamos fazendo aqui hoje, né, enfim, de tentar repassar essa ideia e desmistificar alguns mitos que as pessoas têm quando falamos em empreender, né. E assim, falando muito dessa pandemia que a gente está vivenciando aqui hoje, né, queria saber de vocês, assim, baseado um pouco na experiência que vocês têm desses anos, existe algum setor, enfim, algum segmento do comércio, do serviço, né, aqui do nosso interior, que vocês enxergam alguma oportunidade para a criação de novos negócios, que as pessoas podem desenvolver? O que é que vocês enxergam nesse momento atual da pandemia? Será que a gente pode desenvolver, né, esses jovens podem aproveitar esse momento para desenvolver novas soluções? Acho que Caio pode iniciar. Com certeza, sim. Crises, elas sempre aceleram mudanças que ocorreriam em mais tempo, né? Então, nessa crise, de certa forma, do coronavírus, né? Crise de saúde, a gente teve muitos hábitos que seriam no futuro, que foram acelerados para agora, né? As pessoas passaram a comprar mais em e-commerce, as pessoas diminuíram as idas até, de fato, as lojas, os shoppings, né? As pessoas passaram a fazer mais comida em casa também, além de estar pedindo, né? E assim, sempre as crises, elas trazem novos problemas que de certa forma vão surgindo, novas necessidades, né? Para mim existe uma necessidade e até uma oportunidade muito grande na área de serviços, né? Que eu não vou dar muito spoiler, porque já é algo que eu estou pensando também e não posso criar um concorrente meu aqui, né? Mas assim, sempre as crises, elas criam oportunidades, né? Você puxar todos os outros problemas que a gente teve no país, no mundo, várias empresas, várias hoje startups que são unicórnios, que são empresas gigantescas, elas surgiram com base em um problema que foi evidenciado durante uma crise, né? Então, sempre vai existir alguma necessidade, né? Porque as pessoas mudam de comportamento, o comércio muda de comportamento, né? Então, sempre aparecem essas brechas. Assim, eu não consigo enxergar outro além desse serviço, que é o que eu estou focado no momento. Boa. Então, na nossa plataforma, certamente nem a Paloma, nem o Caio utilizou enquanto em Currais, porque talvez a persona deles, né, são jovens, saudáveis, e não precisaram de um atendimento no SUS, né, não pegaram Covid. Mas eu usei a plataforma do Caio, logo quando ele lançou o Que Fome, né, e era exatamente na época que o iFood estava bombando, né,
E alguém me falou algo tipo, esse cara é louco, lançou um aplicativo de delivery de comida, ele nunca vai conseguir competir com o iFood, né? Aí eu respondi, que inclusive é a mesma lógica que a gente utilizou, né? Eu disse, claro, ele não quer competir com o iFood exatamente, ele quer estar onde o iFood não está. O interior, como o Caio falou aqui, é uma jogada perfeita. Pode falar, Caio, se quiser complementar. Não, exatamente, né? Porque as pessoas acham que você tem que estar batendo de frente com, sei lá, aquele seu concorrente, aquele outro que é maior, né? Mas a minha ideia não era isso, é tanto que hoje a gente não está em nenhuma capital e nenhuma cidade com mais de 200 mil habitantes. Então, o quê? A gente quer chegar, trazer inovação para cidades pequenas, trazer inovação para os comércios também pequenos, né? Isso. E assim também foi com a gente. A nossa jogada inicial era diminuir distâncias da saúde em interior, né? Cidade de interior. Então, a gente, por exemplo, a gente tem uma plataforma que está em capitais, inclusive aqui em Natal, né? Que tem quase 1 milhão de habitantes, e também em cidades que tem 2 mil habitantes, né? Então, a gente algo que o iFood não consegue fazer, né? O grande plataforma da saúde, né? Não consegue fazer. Está no interior e numa capital e conseguir rodar da mesma forma, né? Com um modelo de negócio validado. E também outra coisa é a simplicidade das soluções, né? Quando a gente surgiu, a gente era um agendamento de consulta, né? Normal. A maioria dos municípios não tem agendamento de consulta para o SUS, né? Existe uma dificuldade e a gente quebrou não só facilitou o acesso pelo celular, mas reduziu a burocracia dentro do SUS, né? Para fazer uma marcação de consulta, existe uma burocracia que ainda não se entende, que acaba deixando as pessoas em filas até pela madrugada. E a gente era algo simples de marcação de consulta, assim como o Kifome, quando eu usei a primeira vez, achei ele muito simples, mas extremamente funcional, né? Foi o que me fez usar várias vezes durante a época que eu passei em Currais Novos. E eu acho que o Seridó tem isso, né? Uma oportunidade em várias áreas. A crise também ajuda, né? Ajudou o Caio, me ajudou. E as oportunidades é isso, ver as necessidades reais, né? Vários problemas aí vieram à tona com a pandemia. E existe muita oportunidade onde não se imagina. O interior, né? O Seridó, é uma região diferenciada. Currais Novos tem uma população diferenciada, né? Conheci bem, eu amo Currais Novos, né? Sempre que posso passo, porque a cidade é bela e as pessoas que moram nela são de fato diferenciadas. E existe muito a questão dos serviços, como o Caio falou, da agricultura, agropecuária. Eu conheci muita coisa aí de cooperativa, coisas que eu nem imaginava que existia e que eu fui conhecendo, né? Por exemplo, eu conheci até uma loja que está bem hoje, é de um amigo meu, a De Pedro, que é de Caicó, é vizinho aí, mas ele produz camisas com impacto social, né? São costureiras do interior que usam um material mais rústico, mais do Seridó mesmo, e transformam isso numa grife muito com uma arte não vista em outro lugar, né? Uma característica própria que só eles têm, inerente deles, né? Então é isso, existe muita oportunidade e é saber ver elas e aproveitar. Só entrando também, só para complementar uma fala de Rodolfo também, quando ele falou, né, a crise ajudou o meu negócio, a crise ajudou o negócio dele, né? Mas isso não pode ser confundido com sorte também, né? Porque o que acontece? Desde o final do ano passado, não existia crise, nada, e a gente estava lançando nova plataforma, a gente estava desenvolvendo, a gente estava se esforçando para trazer melhorias, tanto que a gente lançou o novo aplicativo do Android com 2 dias que decretaram o isolamento, né? Então, assim, pode achar, foi sorte, a pandemia ajudou muito.
antecipou ao que ia acontecer, mas também, tanto eu como você, com certeza, Rodolfo, a gente se preparou para isso, a gente estava trabalhando para que, quando surgisse uma oportunidade como essa, a gente conseguisse agarrar, né? Isso é muito importante, porque eu gosto de dizer, eu já fazia telemedicina muito antes de ser modinha, né? E agora todo mundo quer fazer telemedicina, né? Tem muitas soluções, como o Caio falou, é uma jornada que você vem sofrendo e se preparando, e aí que vai também culminando e casando com as oportunidades. E eu acho que é muito isso, se preparar, tá na luta, e quando aparecer a oportunidade, não perder ela, né? Não deixar passar, não perder o time. Perfeito, meninos. E assim, essa questão, né, da gente conseguir visualizar a nossa região como só dificuldade, né? Então, muitas vezes a gente enxerga muito essa questão da seca, enfim, e a gente perceber, né, essas dificuldades, enfim, e transformar elas em oportunidades. Então, por exemplo, eu vejo aqui que o nosso Seridó, ele é muito rico nessa questão das universidades, né? Enfim, a gente tem muitos cursos que, de certa forma, se complementam. Então, será que a gente não pode usar isso a nosso favor, né? Então, por exemplo, em Caicó tem essa parte de informática, no IF de Currais também tem, ciências da computação, administração, geografia. Então, né, até quando a gente pensa em desenvolver um negócio, a gente pensa em desenvolvimento de equipes também, né? E a gente complementar esses conhecimentos, eu acredito que é muito importante, né? Saber utilizar isso a nosso favor e gerar negócios que, enfim, né, façam diferença onde a gente está, e que, se possível, se puder impactar também outros locais, né, que não só aquele que a gente está, com certeza é muito válido. E assim, meninos, a gente está chegando ao fim, né, do nosso painel, mas queria agradecer muito a vocês por vocês, né, terem topado, né, conversar um pouquinho aqui com a gente, para nós, né, falando agora como comunidade Potiguaras Valley, para a gente é uma alegria, né, ter vocês como exemplos, né, por dois simples motivos: por vocês serem jovens, né, jovens protagonistas, né, que buscam por por um propósito, tem uma causa aí e levantam essa bandeira. Então, para a gente isso é muito importante, porque a comunidade, ela não quer apenas fomentar o empreendedorismo, mas ela quer fomentar o empreendedorismo que de fato tem um impacto, né, é algo assim que é muito forte na gente, né, que está na cultura da comunidade. E a segunda coisa é, de fato, a gente construir algo que traga relevância para onde a gente está, e que, de certa forma, mostre lá para fora, né, para, enfim, outros estados, até para fora do país, a capacidade que a gente tem aqui no nosso interior, né, que do nosso interior também sai muita coisa boa. Então, queria agradecer muito a presença de vocês, dizer que para mim foi uma honra, né, estar debatendo esse tema aqui, né, compartilhando um pouco dessas vivências que a gente tem do mundo do empreendedorismo. E, enfim, queria passar a bola para vocês, mas pedir que vocês, enfim, façam alguma dica, um recado para quem tem desejo de empreender, ou para quem está com um negócio, mas está iniciando ali, está com um pouco de dificuldade. Então, deixem o recado de vocês. Acho que o Rodolfo pode começar essa. Queria agradecer mais uma vez, né? A gente está finalizando aí, a todos que acompanharam essa conversa, a Paloma, a Potiguaras Valley, o Caio, né, que não conhecia, só de nome, conhecendo agora. E a dica que eu dou é muito sobre o momento, né, que a gente está vivendo, que, como a gente muito bem falou, você colocou agora, quando você tem um propósito, o restante se torna, de fato, não muito importante, né? Você é guiado a um caminho que, logicamente, que o sucesso é muito relativo, que é um caminho que vai de encontro a esse propósito, né? Então, se você tem algo dentro de você que despertou esse propósito, não desista. São muitos os desafios, mas não existe coisa de outro mundo, como o Caio colocou. E eu acho que o que nos move de fato, o propósito de cada um, né? Então, mantenha um propósito vivo,
Vamos impactar pessoas, vamos desenvolver o empreendedorismo social e não vamos desistir. Agradecer primeiramente o convite, né, mais uma vez, também o pessoal da Potiguaras Vale, né, também ao Rodolfo, também não conhecia, é um prazer enorme estar aqui com ele. E assim, a mensagem que eu deixo, né, é muito naquilo que a gente também vem falando desde o início, né. Se você tem um propósito, se você quer impactar as pessoas, você, de certa forma, enxerga uma dor ali, algum problema, alguma situação que você vai conseguir resolver, ali está o início do seu empreendimento, né? E aí, como o Paloma falou, né, tem uma frase que eu levo muito comigo, que é de outras pessoas, não é minha, mas é antes feito do que perfeito, né? Muitas vezes a pessoa só quer colocar algo na rua quando ele é gigante ou quando ele já está 100% pronto, mas não, todo mundo começa um empreendimento grande, pequeno, né? Então, no caso, não que a gente seja grande, né? Mas no caso do Kifoma, a gente começou com um aplicativo bem simples, só para Android. Depois a gente foi crescendo, foi melhorando de tecnologia e aos poucos e validando, né? Vai surgindo problemas, você vai tendo dificuldades, os seus próprios clientes vão te dando feedback, você precisa melhorar nisso, você precisa colocar isso agora, né? Então, assim, você vai sendo... o seu produto, ele vira produto lá na frente. Você tem um propósito, você tem uma ideia e você coloca no mercado, né? Aos poucos isso vai sendo surgindo, né? Então, assim, nunca querer começar algo já grande. Você tem que começar pequeno, utilize bem a sua rede de contato, crie amizades, né? Crie network, que a gente fala, porque é nessas horas que você vai precisar deles, é nessas horas que você vai precisar de uma oportunidade de fazer, sei lá, alguma divulgação em algum canal de comunicação, de uma oportunidade para conseguir, por exemplo, um investimento, um aporte, enfim. Sempre criar vínculos é muito importante, nunca fechar portas, porque pode ser que amanhã você precise dela, né? Boa, gente. E é exatamente isso, né? Caio completou perfeitamente, né? Comunidade é isso, né? São conexões. Então, por exemplo, se você for aqui do Seridó, né? Buscar, né? Estar envolvido também, de estar presente nesse ecossistema, né? Da nossa comunidade, enfim, porque isso gera conexões, né? Como aconteceu agora com os meninos, né? Se conheciam, enfim, pelos produtos, pelo nome mesmo, mas ter esse contato também é muito importante. E às vezes é esse tipo de conversa que desperta a gente, enfim, que dá uma ideia, que dá, né, que a gente consegue perceber alguma necessidade. Então, mais uma vez, agradecer a vocês, né, e deixar esse recado para o pessoal que está nos assistindo agora, né, independente de onde vocês estejam inseridos, a localidade, mas buscar estar inserido, né, nesse ecossistema de comunidades, porque o ganho é mútuo, né, a gente não consegue pensar somente no ganho de uma pessoa que a gente só vai ganhar, mas é sempre essa troca, né, a gente oferta muita coisa boa, né? Oferta conhecimento, oferta experiência, mas também ganha muito, né? Então, agradecer mais uma vez e dizer que é isso, né? A Potiguaras Vale continua à disposição de todos vocês e muito obrigada.